Gente, eu sou Matheus Solano e isto é Gente Como a Gente. Bom, eu estou muito feliz de estar com essa peça, o meu primeiro monólogo ou figurante aqui em São Paulo, prorrogando a temporada até final de junho, sextas às 9, sábados às 7, domingos às 5 horas da tarde no Teatro Renaissance. Ali na Alameda Santos com a Doc Lobo. Trata-se de O Figurante, é o meu primeiro monólogo. Eu não poderia estar fazendo ele em outro momento, porque ele dependeu realmente de toda a minha trajetória, tem a ver com a minha maturidade em cena e fora dela. São temas que são muito caros para mim e que eu estou levando com muito humor. É uma peça que atira um pouco para todos os lados. Tem humor, tem um trabalho de corpo que é diferente de quem me conhece pela televisão, tem reflexões assim que as pessoas são pegas de surpresa por elas, então é um teatro que eu gosto de fazer e de assistir. Estou bem satisfeito com o retorno das pessoas, porque é uma peça que saiu de improvisações minhas, de como eu disse, de questões que eu queria botar em cena, e às vezes eu não sabia se era uma pira do Matheus Solano ou se era alguma coisa realmente humana, alguma coisa que tocava todo mundo. Eu acho que eu estou falando de uma coisa que é comum a toda a gente. Quem nunca se sentiu automatizado numa vida um pouco sem sentido? Quem nunca sentiu que estava vivendo uma vida que foi escrita para outra pessoa viver? Quem nunca se sentiu figurante na sua própria história, né? E cada vez mais eu acho que a humanidade vai se sentindo e se incomodando em se perceber como figurante do universo, como alguma coisa que vai passar e que não vai ter tanta importância, e vai criando ilusões de importância, de protagonismo, não? E tal, e nisso a gente destrói o planeta, nisso a gente, né, vai criando. Então é uma peça que começa com um tema jocoso, engraçado, mas que pode levar para todos esses lugares dependendo da forma como cada um apreender. Cortando em miúdos, a história conta a rotina do Augusto, que é um figurante profissional muito talentoso, que ensaia os seus personagens todos os dias, antes de fazer o porteiro da escola, ou o garçom da festa, ou qualquer outra figuração. E chegando no trabalho, ele percebe que o que é pedido dele é muito aquém do que ele tem de potencial. E aos poucos ele vai se sentindo figurante na sua própria história, né? E vai se rebelando contra isso. E essa é um pouco o que vai se questionando na peça, se a gente é protagonista ou figurante, né? Estou me tornando, eu acho que a peça é justamente ela acontece, ela surge no momento que eu estou questionando isso, que eu estou buscando isso, né? Porque todos nós vivemos e somos obrigados a isso enquanto estamos crescendo também, criando a nossa carreira e tal, a viver para o outro, né? Viver para uma sociedade, viver para o que o professor quer, para o que o patrão quer, muitas vezes num relacionamento, para o que o outro quer, né? E tomando esse protagonismo é uma segunda fase, digamos assim. Primeiro você precisa provar, mostrar a que veio, depois você conquista a si próprio, digamos assim, né? E eu agora com 44, acho que depois dos 40 a gente meio que fala, e agora? Né? O que eu faço com isso? E, enfim, a peça nasce desse momento da minha idade também. Depois dos 40, a impressão é de que nada do que eu fui acumulando durante esses anos todos me serve daqui para frente, né? Que por um lado é desesperador, por outro lado é muito legal, porque você vê uma folha de papel em branco na sua frente e uma calma muito maior, porque você não precisa, como eu disse anteriormente, provar nada para ninguém e tal. Então é um momento muito excitante de construção, de saber o artista que eu sou, o que eu quero botar em cena, né? O que eu quero fazer também com esse carinho, esse amor que eu conquistei do público brasileiro, né? Para levar no teatro, para levar para pensar em cena. Então é muito importante, é um momento de criatividade, excitante e também de muita responsabilidade. Não, se você não tiver nervosismo, eu não estou fazendo teatro, né? Você está ali sozinho, em cena, no caso eu sozinho aqui no monólogo, mas mesmo numa peça com muita gente, você está em cima de um tablado, com as pessoas que pagaram, que estão ali, e aí, que história é essa que você vai me contar? Você tem que fazer aquilo direito e contar aquilo como se fosse a primeira vez, né? Como se fosse não, pela primeira vez, porque o rio nunca é o mesmo e nem os pés que entram nele, então é muito bonito, muito efêmero, e se você perde contato com isso e entra numa música e numa coisa que você repete todo dia da mesma forma e fica protegido naquilo, sem contato com o presente, com o que está acontecendo, com o que está acontecendo dentro e fora de você, aí você já não é mais artista, na minha opinião, né? Então esse friozinho na barriga
é fundamental. E é o primeiro monólogo também, então eu tinha muito medo da solidão, mas eu estou muito bem com ela. Eu estou acompanhado de mim, né? E se a gente está falando de eu procurar o meu protagonismo, né? Eu estou falando de parar de olhar para o que o outro quer de mim e começar a entender o que eu quero, né? Estar no monólogo, estar sozinho em cena tem a ver com... Espera aí, agora eu quero entrar aqui dentro, entender um pouco o que eu quero. Estar em cena... eu estou aprendendo como nunca aprendi antes. Isso o Cleiton Nascimento me falou, porque eu liguei para ele, liguei para alguns atores que fazem monólogos de sucesso. O Cleiton, esse assombro com macacos. Eu falei, e aí, Cleiton, eu vou fazer um monólogo, pelo amor de Deus. Ele falou, daqui a 3 anos você me liga. Você nunca, amigo, você nunca vai aprender tanto na sua... Aquela voz maravilhosa dele. Nunca vai aprender tanto e tal. E realmente, não tem para onde fugir. Sou eu e as minhas limitações. Eu não posso descansar que tem outro falando. Eu estou o tempo todo em cena. São 70 minutos suando, vociferando e vivendo aquele personagem. Então tem sido muito bonito, tem sido um momento de muita concentração, sabe? Enfim, tem tudo a ver com o momento que eu estou vivendo realmente, de rever as coisas, de parar, tem sido muito legal. Eu acho que tem a ver com esse Matheus Solano buscando a aprovação do outro até os 40 anos, né? Agora eu estou indo para um momento talvez mais concentrado, um pouco mais... Agora não. É diferente. Existe o nervosismo porque você traz um trabalho de casa e o seu colega traz outro. E o diretor tem a visão dele. E aí quando é que você ensaia mais? É em casa, né? Então você tem que chegar, você tem que ter uma porosidade e um jogo de cintura para deixar, não é nada disso que eu tinha pensado. Tá, é o que o outro tá, não sei o que. Mas a atriz quer, então nem o diretor tem ingerência então, sobre essa atriz, então vai ser do jeito que a atriz quer, tá? Então como é que você quer, minha querida? Tá, então vamos lá, vamos junto e tal, e vamos entender o que é a cena. Porque a cena só vai acontecer quando as pessoas que estudaram o texto em casa se encontrarem ali para fazer aquela cena. Não tem ensaio como no teatro. Entendeu? E agora a gente apresenta, né? Bom, claro, tem ensaio, a gente ensaia 1, 2 vezes e tem que gravar porque time is money e televisão é muito rápido, né? Mas então por isso, eu acho que tem a ver com essa rapidez, tem a ver com ter que... a rapidez e não se acostumar com a rapidez, né? Porque aí você entra, aí você acha um monte de muletas e que fatalmente numa novela que tem tantos capítulos, em algum momento você vai estar encostado nessas muletas porque cansa, porque isso, porque entra no automatismo e tal. Mas é importante você ser artista com a maiúscula e tentar sempre pular fora disso, né? E por isso que sempre depois de uma novela, claro, isso dentro da novela, mas sempre que eu termino uma novela eu tento voltar para o teatro, porque é um lugar de esgarçamento desses lugares que a TV vai te... Porque é aqui, né? Eu tô aqui, eu tô mais para baixo, um pouquinho mais para baixo, entendeu? E no teatro vocês vão me ver do dedinho do pé até o fio do cabelo, suando e cuspindo. O povo da primeira fila, eu peço desculpas. É engraçado, quando eu estou fazendo TV, as pessoas falam, você não vai voltar para o teatro? Quando eu estou no teatro, eu nunca saí de nada, né? Eu estou aí, os projetos aparecem e tal. Tem muita gente, os fãs principalmente, perguntam, mas você não vai fazer novela? Como se fosse eu que escrevesse, que chamasse as pessoas e fizesse. Quem faz a novela, né? Quem cria a novela é todo um corpo que aí vai chamar os atores, né? Então, adoro fazer televisão, adoro fazer novela, adoro fazer bons personagens, né? Demais. O prêmio de humor, um prêmio criado pelo Fábio Porchat em 2017, então está no seu 9º ano. Um prêmio dedicado ao humor, que eu acho importante, porque o humor, e acho uma sacada do Fábio, porque o humor sempre, historicamente, é delegado para uma segunda prateleira, como se fosse um gênero menor, quando, na verdade, tudo que todo mundo quer é rir. E hoje o drama está tendo que pedir comédia emprestada para fazer pensar, porque se você não faz o cara rir, ele não abre o peito.
Ele vai ver a peça assim. Achar desmontar ele pela emoção é muito mais difícil, cada vez mais difícil, porque as pessoas não querem sofrer, não querem se emocionar, não querem, as pessoas querem rir, querem se entreter. A gente está na sociedade do entretenimento, do espetáculo, né? Então a comédia é super importante, mas desde o início, eu lembro de um livro que eu li sobre o início da comédia no Brasil, assim, desde o início a comédia era uma coisa assim, escondida, né? Meio como o samba, sabe? É uma coisa menor, um gênero menor que na verdade é a grande expressão do nosso povo. Nós somos um povo que samba e que ri, né? E que se diverte. E aí nós tivemos 4 indicações, eu fiquei muito feliz, porque não saí, vamos fazer uma comédia. Eu saí, vamos fazer uma peça sobre coisas que são importantes para mim. O uso da comédia, é uma comédia dramática, ou como disse já uma pessoa da plateia, uma comédia do desespero, achei lindo, mas tem o desespero, tem o drama e tal, então não é exatamente alguma coisa que eu acharia que ia ganhar 4 indicações num prêmio de humor, né? Então fiquei muito feliz e levamos o prêmio especial pelo trabalho de corpo. Conduzido pelo Tony e que eu venho desenvolvendo com o Miguel há vários espetáculos, que é o trabalho da mímica e que as pessoas ficam bem impressionadas, assim, ninguém imagina, né, que eu faço mímica, nem eu imaginava. Não, eu tenho facilidade com ponto fixo, sabe, eu tenho um Marcel Marceauzinho aqui, que me ajuda a estabelecer, e aí eu estabeleço que aqui tem aqui, e aí na peça eu faço tudo, vou abrir a geladeira ela emperra, então todos esses detalhes vão fazendo que eu fico muito feliz com essa peça, que é uma peça que tem como componente principal a imaginação de quem assiste. Então as pessoas que assistem às vezes falam, nossa, eu vi aquele copo, eu falei, não viu, você imaginou, e seu copo é diferente da pessoa que estava do seu lado. E isso é muito fascinante para mim, o teatro entreter nesse lugar de vamos imaginar o que tem aí, numa era em que a gente tem tudo aqui e que a imaginação parece que tá, não imagina não, só compra, Beth, moedinha, esquece que você é criativo, esquece que você é humano, esquece que eu como ativista, defensor do meio ambiente, tem uma frase da Fernanda Cortez, que é uma grande ecologista amiga minha, que não sai da minha cabeça, que o que a gente está vivendo não é uma crise ambiental, mas uma crise de criatividade. Eu acho fantástico isso. Uma morosidade. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado, faz tudo errado também. É horrível, né? Ninguém se levanta, e tá tudo aí. As oportunidades para se fazer diferente, para se esfregar as mãos, para se juntar, para sair na rua. Mas a gente está realmente... Eu acho que o teatro, a arte, né, a cultura é um lugar para chacoalhar. E como eu disse no post do Fábio Porchat, voltando ao prêmio do humor, o humor chacoalha através da gargalhada. Eu tenho uma coisa com gestos muito preciosos, mas isso é completamente diferente da mímica, né? A mímica é realmente um campo específico, assim como um trabalho de clown ou não sei o quê, mas eu, como ator, eu gosto sempre de emprestar uma assinatura gestual para o personagem. O Miguel tinha uma coisa assim, tinha o Jorge que tinha uma coisa assim, aí o Félix vem aqui, o Zé Bonitinho já tinha várias coisas que o Loredo tinha inventado, e aí eu fui pegando, né? E o Félix com trejeitos, eu sempre fui desmunhecado, sempre fui muito feminino, então tudo isso eu empresto, né, para os personagens. Eu acho que eu sempre fui, volto a falar, minha mãe me criou como um filho da natureza, não como dono da natureza, e isso me coloca realmente já num caminho tão diferente do que a gente está indo como sociedade, como humanidade, né? E aí, um belo dia, essa história de seguidores e de rede social, eu falei, gente, quanta gente me seguindo, o que eu faço com isso? E todo dia uma hashtag, todo dia você podia lutar por uma coisa. E aí, de repente, eu falei, não, mas aí eu estou pulverizando, isso não é interessante nem para a causa e nem para mim. Peraí, vamos escolher uma coisa? Óbvio que eu ia escolher a seara ambiental, porque para mim é a questão das questões. Porque a posição política, porque a cor, porque não sei o quê, tem ar para respirar? Tem água para beber?
Se não tiver, não tem nada mais importa. Você é um bicho que precisa sobreviver, que tem um equilíbrio muito delicado nesse planeta, que você, bicho, por achar que não é bicho, está destruindo a sua própria chance de sobreviver num planeta que não precisa da gente, né? Então, esses sonhos de grandeza da humanidade que me deixam apavorado e, ao mesmo tempo, é o que me interessa como artista, o teatro que a gente inventou para viver. É isso que eu quero botar em cena sempre. Eu quero botar um espelho para a humanidade ver o ridículo e entender que não, que a humanidade tem, que o indivíduo tem escolha, que a sociedade tem escolha e que a gente precisa ser chacoalhado para sair da inércia, né? Não, gente, assim, inclusive eu tive muita dificuldade quando as pessoas achavam que eu não era gente como a gente. Isso foi uma grande dificuldade. Acho que o figurante, o meu me sentir figurante vem daí, né? Das pessoas me tratando como alguma coisa mais do que gente como a gente. Não, gente, eu sou gente como vocês, como gente como a gente, né? Então, o fato das pessoas acharem que eu não sou gente como a gente foi uma coisa que me machucou durante muito tempo, né? Ao invés de eu me sentir, fiquem vocês aí, réis mortais. Não, gente, pelo amor de Deus, eu sou matéria humana, é isso, né? Pelo contrário, né? Eu acho que pelo contrário também não é legal. Mas pô, eu sou do mundo porque eu sou artista, tenho que representar esse mundo, né? Se eu ficar numa ilusão de que eu sou mais do que esse mundo, eu me perco. Aquele Michael Jackson parou de sair na rua, parou de frequentar. Michael Jackson ia lá na boate lá do Estúdio 54. O Michael Jackson ia no Estúdio 54. Estúdio 54, porra, tinha de tudo. Tinha um cavalo no meio da boate, as pessoas, enfim, todas as maluquices de uma década de 70, você podia imaginar. Tem fotos de Michael Jackson com David Bowie, com não sei o quê. Dali surgiu Off the Wall, surgiu o Thriller. Aí, aí veio Bad, aí veio Dangerous, aí veio History, Invincible. Esse cara tá se perdendo, porque ele não sai mais de casa, porque ele não tem mais contato, porque ele virou o rei, o super, o pop, aí começou a fazer aquelas clipes como se fosse um ditador ou alguma coisa e tal, uma coisa de acreditar e vamos dizer, incentivar essa coisa. Foi a pira dele e tal, e foi o que acabou matando ele, né, no fim das contas. É o que mata, eu acho, que os artistas que caem nessa, de não ser gente como a gente. Bom, sendo gente como a gente, do jeito que você vê que eu respondo as coisas, que eu tento me mostrar, né, isso tudo me parece, isso tudo fica lá embaixo. Isso tudo fala, gente, que bobagem, pelo amor de Deus, que coisa... Vocês estão preocupados com isso mesmo? Eu recebi um monte, porque quando eu botei minha careca para jogo, na novela Elas por Elas, surgiu um monte de convites eu recebia shampoos em casa e coisas, as pessoas preocupadas e tal. E eu, caramba, que loucura, né? As pessoas acham mesmo que tem um jeito errado. E como é que pode ser? É meu, entendeu? Como é que pode ser errado, sabe? Ou coisa parecida. Enfim, eu me divirto um pouco, né? Tento me divertir. Eu sou um pouco ácido às vezes com essas coisas. Mas a minha careca é uma coisa que eu estava tentando emplacar umas 3 novelas, porque já estavam deixando meu cabelo crescer, aí botava por cima, aí bota aquele pozinho, uma coisa ridícula. Eu falei, vocês querem um cara com crise de meia-idade? Ok, é isso, a característica dele é que ele tem crise de meia-idade, ele vai ficar ridículo, é isso. Porque tem uns preconceitos também, dos quais a televisão também vive, né? Eu lembro que quem deixou eu ficar com a careca foi a Amora Maltner, maravilhosa. E aí um dia ela falou, não, vamos abrir na careca do Matheus, né? Já que ele quis essa careca, a gente ganha em comédia. E aí você vê a careca identificada com a comédia, né? Eu lembro quando eu fui fazer o Félix, que veio um repórter dizer, você fez vários galãs, que era uma coisa que me incomodava muito também, galã. O que é isso? Galã quer dizer que eu não sou outras coisas, então não quero ser galã, né? E aí você fez vários galãs e agora vai fazer um homossexual, como é que é isso pra você? Ou então homossexual não pode ser galã? Aí a pessoa foi pega. Então convenções teatrais, desse teatrão que a gente inventa para viver todo dia, né? Que tem que ganhar dinheiro, que tem que trabalhar, que tem que botar roupa. Enfim, são convenções, né? Então quando você mostra e você percebe, você vê o ridículo disso, né? Eu acho que o teatro serve para isso também.
Olha, eu vou tentando melhorar. Assim, tenho meus defeitos que eu vou me esforçando, assim como em cena, sozinho no monólogo, como indivíduo também, né? Como pai, como marido, como dono de casa, como profissional. São campos que eu vou tentando tomar as rédeas. Assim, sou um pai muito, muito carinhoso, amo meus filhos, Flora, Benjamin, um beijo. Meu amor, Paula, 17 anos juntos. É uma vida, muitos altos e baixos. Realmente é um elo, é um companheirismo, assim, né? Não tem como não, né? Eu vou tentando ser exemplo na medida do possível, porque eu não sou vegano, por exemplo, nem vegetariano. Então, mas assim, a ignorância é uma bênção, né? Tem isso, né? Assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente se preocupa. E é claro que eu já sofri, digamos assim, de ansiedade ambiental, mas agora eu resolvi abraçar a história do beija-flor. Vou fazer que nem o beija-flor, que naquele incêndio que o leão estava lá paradinho, incêndio de um lado, um lago do outro, o beija-flor ia lá, pegava uma coisinha no bico, jogava, voltava, pegava o leão. Na quinta vez falou que, pô, o beija-flor, você acha que vai apagar o incêndio? Não, leão, estou só fazendo a minha parte. Viu? E a minha parte reverbera, né? É uma gotinha no oceano, mas reverbera, faz onda porque sou famoso, porque tem seguidor, não sei o quê. Então vou tentando fazer a minha parte no meu entorno, nas minhas redes sociais, tentando que isso... E eu acho que isso tem um poder hoje em dia, né? Hoje mesmo o André Trigueiro me falou, falei com ele sobre algumas questões ambientais e tal, ele falou, você não tem noção de como incomoda quando vocês falam. Então fale. Ah, que bom, é bom ter esse retorno às vezes, porque parece que você está ali e nada acontece, né? É desgraça atrás de desgraça e o algoritmo vai te mostrar mais desgraça, porque acha que você gosta de ver desgraça. Então é claro que eu temo pelo futuro, mas eu estou fazendo por onde, tanto, não tudo que eu podia fazer, mas mais do que muita gente e sendo exemplo, tentando ser exemplo para os meus filhos também poderem fazer isso, né? E é uma outra geração, enfim. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Está tudo muito rápido. Nossa, eu acho que não. Acho que tudo foi uma construção. Eu ia falar sobre essa história de ser para o outro, não sei o quê, mas se eu não tivesse sido para o outro, eu não estava agora discutindo de ser para o outro e mudando. Então, quer dizer, tudo me construiu. Eu sou grato por cada cicatriz, por cada frouxidão ligamentar, por cada dor na lombar. E são os 40 anos, né? Por isso, porque você para de tentar provar, você para de falar, ai, me machuquei, e agora? Não, você vai morrer, cara. Isso é seu, essa dor é sua. O outro tem uma dor diferente, todo mundo tem dor. Aí você vai ficando, você vai vendo as coisas, dissolve um monte de problema, um monte de nozinho, dissolve, que você fala, cara, isso não é teu poder. Não, isso é questão do outro. Não, é o outro que está com raiva, não é você que está errado. Várias coisinhas, várias zenzices vão caindo ficha, assim, sabe? É importante ler também, é importante correr atrás, estudar, não sei o quê. Porque senão você fica também preso no modo contínuo.